Queridos amigos amantes da arte, bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Hoje vamos apresentar não um livro que virou filme, mas um filme que virou livro, né? É o King Kong. King Kong foi uma ideia de Mel C. Cooper, era um cineasta americano. Ele pediu ajuda a Edgar Wallace, um escritor de literatura policial inglês muito famoso, que fizeram a história e o roteiro. E depois ele foi novelizado por Darius H. Lovelace, que é um escritor não muito conhecido, baseado fielmente no roteiro, né? Nesse caso aqui, o livro foi lançado até primeiro do que o filme. Que o filme foi lançado em 1933, na época em que os Estados Unidos passavam pela Grande Depressão, né? Econômica, pelo crash, a quebra da Bolsa de Valor. Porque naquele período as ações estavam tão altas que era melhor você investir em ação do que no trabalho, braçal, o trabalho mental, né? Então chegou um ponto que houve uma explosão assim, de valores, as ações caíram e o povo se tornou bem pobre, né? Quer dizer, muitos milionários, de repente, de um dia para o outro, já não tinha nada. Houve loucuras, suicídios, né? E o filme se baseia foi montado nesse período. Tanto o filme quanto o cenário que eles preparam, né? Que é Nova York, uma espécie de decadente, né? Bom, aqui é uma expedição que eles vão para uma ilha desconhecida, né? Porque o diretor queria um cenário exótico para o filme que ele fazia, um diretor já acostumado a filmar em regiões inóspitas, porque ele soube que essa ilha, que não estava traçada em nenhum mapa oficial, havia casos assim, relatos de casos bem diferentes, né? Quer dizer, como fossem criaturas desconhecidas da natureza. E eles vão nessa ilha. Eles chegam, digamos, um período do navio a mudança de rota. Eles são engolfados por uma nuvem de neblina e não se enxergam um palmo à frente. De repente essa nuvem se abre e eles veem o mar aberto e essa ilha que é em forma de caveira. A montanha, que é a origem do nome da ilha, a Ilha da Caveira, né? E eles descem no bote salva-vidas, uma equipe lá do barco. No caso do barco, tem uma mulher, uma loura, né, que o diretor se viu obrigado a levar com ele, já que o produtor de Hollywood disse que todo filme tem que ter mulher, no barco só tinha homem. E tem o imediato, que é o que trabalha no navio, um rapaz atlético, com feições de galãs, né, que não achou nada interessante essa ideia de levar uma mulher num navio cheio de homens, né, quer dizer, embora os homens respeitavam, o navio tinha armas, tinha bombas, né? Ele achava muito perigoso para ela, uma mulher loura, né? E eles descem, chegando próximo a eles, ouvem o rufar de tambores, como se fosse alguma cerimônia religiosa. Então eles aportam na ilha desse barco salva-vida e testemunham os habitantes, né? Os selvagens, que eram pessoas negras, né? Tipo as tribos africanas, né? Numa dança vestido de gorila, né? Ele tenta filmar, mas aí vai descoberto. Os selvagens tentam atacar ele, mas como o armamento deles, né? Quer dizer, o rifle, que é de espécie de pau de fogo, eles ficam com medo, porque ele não conhecia nenhuma arma de fogo, né? E o feiticeiro se impressiona por a mulher, ele olha, o olhar bate naquela mulher, na mulher loura, porque nesse ritual, depois se percebe, há uma mocinha que está sendo oferecida como sacrifício a uma entidade que habita do outro lado da muralha. Há uma muralha de 20 metros de altura que foi construída por seus ancestrais, né? Para isolar os habitantes pré-históricos do outro lado da tribo, né? E tempos em tempos eles oferecem alguma moça como sacrifício. Bom, ele tenta negociar essa loura, né? E claro, ninguém ofereceu e aceitar o negócio. As mulheres, eles, como não houve um acordo, a população do barco volta, aliás, os tripulantes voltam ao navio, né?
À noite, numa canoa, esses selvagens vão nesse navio e sequestram a moça que estava espairecendo, olhando as estrelas, o mar, né, no tombadilho, né? Mas ela arranca o colar que cai no chão. No outro dia, dão por falta dela, mas vê esse colar. Então, quer dizer, percebe que foi sequestrado. Eles voltam para a ilha, população armada, quer dizer, do navio, bem armado, com bomba, com rifle, para resgatar a mocinha, né? E quando eles chegam, o portão já foi aberto e foi fechado, quer dizer, ela foi colocada num poste de ritual do outro lado, né? E um grande macacozão, quer dizer, um gorila gigantesco, havia levado essa moça. Então eles seguiram pelos passos, os passos impressos na lama, né? Os pezões enormes, né? E nessa perseguição eles são atacados por dinossauros, são atacados por bichos anfíbios com insetos gigantescos. E vai tendo baixa nesse pequeno exército, né? Gente morrendo, sendo comido por aranhas carnívoras ou pelos dinossauros, né? E pelo próprio macaco, quando eles deparam com o macaco, que destrói uma boa parte. Então só escapam 2 pessoas desse pequeno contingente armado, que é no caso o diretor e o imediato, que já estava namorando com a mocinha, né? E o imediato fala para o diretor voltar e se equipar mais com pessoas lá do navio, né? E se equipar e se armar mais, enquanto ele segue o dinossauro, ou ele segue o King Kong. O King Kong vai para uma caverna. Nessa caverna, nesse trajeto do King Kong, ele é atacado várias vezes, né? Por criaturas pré-históricas, dinossauros, cobras gigantescas. Então, quer dizer, a vida dele, do King Kong, é um macaco que cresceu por um estímulo que não se sabe o que foi que houve, assim como o estímulo que preservou também aqueles animais pré-históricos, né? Que já estava extinto há mais de 200 milhões de anos, mas a ilha preservou. Alguma coisa ambiental fez com que fosse congelado, né, no tempo. E o King Kong se impressiona muito por essa mocinha, que ela é loura, né, e ele fica observando como se fosse uma boneca, mas termina aquela coisa de uma paixão, né? Ele se apaixona por ela, até que numa dessas lutas do macaco contra os animais que ficam atacando ele pelo caminho, inclusive até um pterodáctilo que pega a mocinha com as suas garras e sai voando, que é aquele pássaro gigantesco, né? Ataca ela também. Esse rapaz salva ela. E pula dentro de uma lagoa, depois sai correndo pela floresta e chega no portão, né? Os amigos abrem, mas o macaco vem atrás. O macaco vem atrás o tempo todo, porque ele quer esse troféu dele. Ele quer essa loura, né? A todo custo, né? E nisso o diretor tem uma ideia. Já que não deu para filmar, fazer o filme naquele cenário exótico, naquela alocação do filme, ele quer levar esse macaco para Nova York. Então ele joga umas bombas de atordoamento, o King Kong desmaia, eles amarram no barco e levam para Nova York, para exibir na Broadway como a 8ª maravilha do mundo, né? E o King Kong, fora do seu ambiente, ele fica muito assim, se sente humilhado, sem força, todo amarrado com correntes fortes, né? E a exibição é um pouco rico, porque os ingressos são muito caros, né? Nesse teatro para ver o macaco. E ele humilhado, né? Quer dizer, ele teve uma vida livre, de repente numa região diferente, local, que ele não conhece ninguém. Mas tem um período que, digamos, eles pedem para fotografar a mocinha com já o seu noivo, que é o imediato. E nessas fotos, o flash, né, muito forte, desperta o macaco. O macaco, o nome dele era Kong. O King foi dado pelo diretor, que é o Rei Kong. Só que ele já estava o rei sem reino, né? Era em Nova York. E o macaco, ele se torna louco, já agora o King Kong. Ele quebra aquelas correntes, sai fazendo destruição no teatro, matando gente e destruindo lá casas em Nova York, metrôs, atrás dessa mocinha, né? E a mocinha corre, se refugia, até que ele encontra ela e sobe naquela Torre Eiffel, né? Aliás,
no Empire State Building. No caso, era o prédio mais alto do mundo naquele período, né, dos anos 30. Ele sobe como se fosse uma montanha, porque quando o macaco foge assim na região, na floresta, ele procura os locais mais altos. Então, o Empire State Building, para ele, era uma montanha, né? E vinha as forças armadas, aviões, quadrilhas de aviões, sair metralhando ele lá de cima, né? E termina o King Kong aparentemente morrendo, né? Depois ele ressuscita para outros filmes, dizendo que o que matou o King Kong foi a paixão pela moça, né? E no caso, esse diretor ainda passa por herói depois de muita morte. Se fosse ocorrer, na verdade, na situação presente, ele seria preso, porque ele foi vítima, ele propiciou a morte dos marinheiros dele, da equipe, e com essa exibição louca, também do público, né? E era um público seleto, né? Um público rico, né? Como o filme gerou muito dinheiro, quer dizer, foi um público muito grande, quer dizer, deu muito lucro para os estúdios de Hollywood, né? Aí houve um verdadeiro culto a esse macaco e teve continuidade a vários filmes. O primeiro, em 1933 também, foi o filho do King Kong, quer dizer, esse diretor volta para a ilha e encontra o macaco, que é o filho do King Kong, só que é um macaco não agressivo, né? E depois os japoneses também se aproveitaram disso, fizeram a King Kong vs Godzilla, quer dizer, hoje em dia está tendo o filme Godzilla vs King Kong, mas na época era King Kong vs Godzilla. E Godzilla é considerado o rei do monstro, né? Depois a fuga de King Kong, outras versões de King Kong, alguns filmes bons, né? E outros bem ruins. Teve também anime, e como merchandising muito grande, venda de boneco, de tudo, quer dizer, um verdadeiro culto ao King Kong, né? O King Kong era considerado uma espécie de um titã, um deus besta, né? Que é como fosse do mal, né? Mas hoje em dia já está tendo uma reabilitação do King Kong, assim como Godzilla. Godzilla no período era considerado um monstro que destruía Tóquio, uma Tóquio feita de maquete de papelão, né? Que parecia, né? E hoje em dia o Godzilla é como fosse um protetor da Terra. E o King Kong também está tendo uma reabilitação nesse sentido. Dos filmes, alguns deles que ele morria, né? Quer dizer, hoje em dia já não está mais morrendo, porque é uma perda muito grande. É como se fosse, digamos, uma preservação virtual da ecologia, né? Mas assim, tendo muito em vista o fator econômico, né? Que é melhor o macaco estar vivo do que morto. O filme e o livro foram lançados na época dos anos 30, né? Que o mercado americano vivia uma grande depressão. No caso, a economia americana ela estava vinculada muito à bolsa, com repercussões mundiais, quer dizer, o mundo todo teve prejuízo. Tem até um caso que se cita, né, do John Kennedy, que é o pai do John Kennedy, que ele já era um homem muito bilionário, né? E ele também, como os outros bilionários, aplicava muito dinheiro na bolsa. E um dia ele foi engraxar o sapato dele, o engraxate dando conselhos para ele de as ações que deveria comprar, né? E ele viu que a partir do momento que o engraxate está investindo em bolsa, porque a bolsa era esperar que a população mais rica investisse, alguma coisa estava errada com o mercado. No mesmo dia ele vendeu todas as ações dele por preços exorbitantes. E logo depois houve essa quebra da bolsa, né? Quer dizer, as ações despencaram. E ele se tornou cada vez mais rico, né? Por causa desse toque que ele teve. E às vezes esses toques a gente tem no mundo com uma coisa que a gente observa, um detalhe. Às vezes um pequeno detalhe faz com que nós mudamos a nossa opinião ou melhoramos o nosso ponto de vista, né? Então é sempre bom estar atento, né? Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo, deixe um like, faça a inscrição e vamos compartilhar muitas jornadas interessantes pela frente.